Amém. Boa noite para você que nos acompanha na sua tela da televisão ou do seu smartphone. Nós estamos muito felizes nessa semana que estamos tratando sobre família. E eu particularmente fiquei muito feliz com o convite do presbítero Miranda e da Tânia, que são os líderes, para poder participar desse momento. E ontem, conversando um pouquinho com os dois, a gente reparou que essa reunião acontece pelo menos mais de uma década, né? Que bênção isso. Ter um trabalho tão consistente dentro da igreja e que ressalta a respeito da família, o povo da aliança. Uma doutrina muito cara para nós, reformados, cristãos. E o meu desejo nessa noite é que você seja, de fato, abençoado e abençoada pela palavra do Senhor. E que nós tiremos momentos para poder orar ao Senhor por nossas famílias. Sem delongas, eu quero compartilhar com você o texto das Sagradas Escrituras, que se encontra em Gênesis, capítulo de número 45. Nós vamos ler os 8 primeiros versículos. É uma história muito conhecida. Gênesis 45, a partir do 1 até o 8, diz assim a palavra do Senhor. Então José, não se podendo conter diante de todos que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda o meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E achegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não entristeçais e nem vos irriteis contra vós mesmo, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos que não haverá lavoura e nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos prosperar ou perseverar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs como pai de Faraó, senhor de toda a sua casa e como governador de toda a terra do Egito. Vamos fazer mais uma oração? Deus de graça, de poder, nós estamos diante da Tua palavra, que é rica, que é poderosa, que transforma, e te pedimos que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite. Ó Deus, que o Senhor não leve em consideração o pecado do Teu servo, ó Deus, mas que ele possa ser um instrumento nas Tuas mãos. Abençoe também o coração e a vida de cada pessoa que vai receber essa palavra, que o Senhor possa nos instruir em toda a verdade. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A nossa proposta de hoje, o tema de hoje, é tratar a respeito da surpreendente soberania de Deus na família. E para a nossa melhor didática, eu quero dividir esse tema falando um pouquinho a respeito da soberania de Deus e as suas aplicações depois na família, o que aconteceu na família de José. E a soberania de Deus é uma das doutrinas mais exuberantes da fé reformada. Se trata de um governo tal de Deus que é difícil até conceituar com palavras, mas eu separei uma frase que talvez abrace essa terminologia, esse conceito a respeito da soberania de Deus.
não há tempestade que Deus não possa tornar em bonança, e não há bonança que Deus não possa tornar em tempestade. Ou seja, Deus governa todas as coisas, e Ele tem todo o poder de mudar a situação conforme a sua vontade. Deus governa todas as coisas. E quando eu estava pensando a respeito desse sermão, e eu quis trazer um objeto para poder me exemplificar também a respeito da soberania de Deus, eu pensei no espiral. Pensei no espiral justamente porque ele tem várias esferas e camadas. E eu penso que a soberania de Deus, ela abarca a maior esfera até a menor. E para Deus não há distinção. Ele cuida das maiores e das menores para as maiores, não tendo uma ordem, porque Ele é soberano. A verdade é que Ele governa todas as coisas. E nós, como crentes em Deus, crentes em Cristo Jesus, nós temos uma percepção muito limitada a respeito dessa soberania. A nossa visão de Deus é uma visão muito pessoal, é o que Deus pode fazer pela minha vida. E a gente esquece que Deus, Ele age através da minha vida para abençoar outras vidas e trabalha também através das outras vidas para abençoar a minha vida. É como se o mundo estivesse girando numa engrenagem e essa engrenagem não falta nem sequer o que a gente chama de um dentinho, né? Porque tudo trabalha conforme a vontade de Deus. Nossas vidas, elas às vezes competem com a soberania de Deus. E isso é ilógico. É um pensamento ilógico se a gente comparar as nossas vontades com a soberania de Deus. Porque se nós confiamos no Deus que é soberano, logo a nossa vontade tem que estar submetida a essa vontade graciosa e maravilhosa de Deus. A grande verdade disso tudo é que Deus nos surpreende com esse atributo. Ele nos surpreende sendo soberano, porque Ele pode pegar o caos e transformar em bonança. Ele pode pegar uma situação como essa na nossa sociedade contemporânea e transformar em grande bênção. Me pergunte como, eu não vou saber te explicar. O que eu sei é que Deus tem todo o poder para transformar histórias. Deus tem todo o poder para transformar famílias. Deus tem todo o poder para transformar a sua vida, a minha vida, o nosso pensamento, o nosso coração. Deus tem todo o poder. Vejamos a história de José. Ele era filho de Jacó com Raquel. Era um adolescente sonhador e, como diz as Escrituras Sagradas, um pouco soberbo. Ele era odiado pelos seus irmãos por conta dos seus sonhos pessoais, que incluía os seus irmãos prostrando-se diante dele. Odiado também pela sua maneira de falar, né? O texto vai revelar isso nos capítulos anteriores. E foi por conta dos seus sonhos que José foi vendido e levado para o Egito pelos ismaelitas. Apesar de José ser ainda muito jovem, ele foi servir na casa do capitão do exército de Faraó. E lá ele desempenhou um papel maravilhoso. E logo ele chegou até o cargo mais alto na casa de Potifar. Ele tomava conta de tudo, dos seus bens, da sua família. Ele tomava conta de toda a economia doméstica, digamos assim. E um dia, por ser de boa aparência, ele foi assediado pela esposa de Potifar. Só que ele não se vendeu. Ele largou as suas vestes, porque ela havia segurado, você conhece muito bem essa história, e ele saiu correndo para
se livrar daquele mal. Mas ela, aquela mulher, a esposa de Potifar, ela o acusou de ele ter assediado ela. O final do trama, ou da trama, você conhece muito bem. Ele foi levado para a prisão, onde ele ficou algum tempo, e aconteceu nesse mesmo período que 2 funcionários da casa de Faraó foram presos, o padeiro e o copeiro. E eles tiveram sonhos dentro da prisão. E José tinha o dom de revelar e de interpretar o sonho. E ele interpretou que o padeiro morreria e o copeiro viveria. E assim aconteceu. E a fama de José, ela foi estendida por todo o Egito até chegar à casa de Faraó. Por que isso é importante? Porque justamente Faraó havia sonhado com algo muito peculiar e interessante. Ele sonhou com 7 vacas gordas que saía do rio Nilo, estava ali pastando, e apareceu depois 7 vacas bem magrinhas. E aquelas 7 vacas magras engoliram as 7 vacas gordas. E da mesma forma e na mesma dinâmica, ele falou a respeito de espigas de trigo. E ninguém no Egito poderia ou pôde interpretar aquele sonho. Mas aí o copeiro se lembrou de José, porque ele havia interpretado o sonho dele. Esse é o contexto que nós estamos trabalhando. Você vai pegar de Gênesis a partir do capítulo 37 e vai poder observar isso de uma melhor forma quando José ele é vendido para o Egito. Mas é nesse contexto que eu quero falar a respeito dessa soberania de Deus. Como Deus surpreende a nossa vida, como Deus surpreende a nossa perspectiva. Em primeiro lugar, Deus surpreende a nossa vida estando presente conosco em todos os momentos. Eu usei um texto básico aqui, que é de Gênesis 45, mas se você tiver com a sua Bíblia ainda aberta, ou acesso fácil, você vai perceber que no capítulo 39, versículo de número 2, diz assim: o Senhor era com José. Versículo de número 5, diz que a bênção do Senhor estava sobre José, e por isso tudo prosperava na vida e na família de Potifar. Versículo de número 21, vai dizer que o Senhor era com José. E no versículo 23, mais uma vez, vai dizer: o Senhor era com ele, com José. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o Senhor é conosco. Como nós falamos no início do sermão, é bem comum a gente ter uma visão muito pessoal, subjetiva da nossa vida. O que a gente entende de soberania de Deus? A gente entende Deus está trabalhando em meu favor e tudo vai dar certo na minha vida. E às vezes ocorre no nosso coração que, se não está dando tudo certo, Deus nos abandonou. Você já passou por essa experiência? Eu já, particularmente. Parece que tudo está dando errado na minha vida. E aí o que eu penso? Deus me abandonou. Deus me abandonou. Ou não estamos sendo alvo da sua misericórdia. Olhamos ao redor e parece que as pessoas prosperam e nós não. A família das outras pessoas prosperam e a nossa não. E isso traz um prejuízo enorme para a nossa espiritualidade. E é nesse momento que devemos compreender que a nossa visão a respeito do cuidado de Deus sobre nós e sobre toda a sociedade, sobre um todo, é equivocada. Porque nós queremos, às vezes, as bênçãos para a nossa vida e nós esquecemos de olhar num todo. José experimentou de algo muito interessante, essa presença de Deus.
Foram nos momentos de maiores dificuldades, porque imagina só, você sendo vendido pelos seus próprios irmãos, imagina só, você sendo vendido para uma terra estrangeira, imagina só, você tendo que se submeter a um cárcere, depois você ter que se submeter a outras pessoas ali que precisavam do seu trabalho de maneira escrava, ser injuriado. Só que em todo momento, nessa trama, o escritor está preocupado em dizer: o Senhor é com José. O Senhor é com José. O Senhor é com ele. José estava experimentando do cuidado maravilhoso de Deus na vida dele. Essa presença de Deus é uma presença surpreendente, pois ele mostra que Deus é capaz de nos abraçar nos momentos de dores, de privações, de transgressões. Prova dessa realidade é Cristo. Cristo ele foi injuriado, por quê? Porque ele abraçava, no sentido de acolher pecadores, publicanos, prostitutas. Não há condição miserável que o homem esteja, que Cristo não possa mudar ou não possa estar presente. Essa é uma realidade que precisa estar muito latente na sua vida. E nós vamos vendo na Escritura que Cristo também, ele é tido como o Emanuel, o Deus presente. João vai dizer em seu evangelho que ele tabernaculou, ele fez morada no meio de nós. Ele não precisava, ele tinha toda a glória, toda a honra, mas ele se esvaziou. Filipenses vai dizer isso, e veio morar, ele veio fazer presença em nosso meio. A presença de Deus, ela abençoa a nossa vida, mas às vezes não entendemos quais são os propósitos e quais os meios que nós vamos passar por isso. Deus podia muito bem deixar o homem seguir o seu curso, seguir a sua natureza pecaminosa, como muitos seguem hoje, e aonde estão imersos nos pecados, imersos em toda sorte de transgressão. A presença do Senhor é importante. Nesses momentos que nós estamos vivendo de pandemia, não pense que a sua casa está desprovida da presença de Deus. Pelo contrário, Deus se faz presente em todo momento da história. A verdade é que o único momento que ele abandonou alguém, ele abandonou o seu próprio filho, porque ele não poderia compactuar com o pecado que estava sendo levado por Jesus Cristo. Mas nunca, jamais ele abandonou a sua vida. Porque Cristo pagou o preço. E agora ele compactuar conosco, ele está presente em nós, através do seu Santo Espírito, não fere a santidade dele, pelo contrário, abençoa a nossa vida, nos leva à santidade. No período da escolástica, falava-se a respeito da seguinte questão: se uma mosca cair num copo de água benta, a mosca se torna pura ou a água benta se torna impura? Quando eu era pequeno eu ficava rindo dessa pergunta, achava tola, mas não é. Porque se a gente transferir isso para Cristo, a presença de Cristo, ela abençoa a sua vida, traz santidade para a sua vida, ou a presença dele na sua família vai contaminar a pessoa de Cristo, o Espírito de Cristo. A verdade é que só tem uma via para isso. Cristo abençoa a sua igreja, a sua casa, a sua família. Deus abençoa. Então, o primeiro ponto que a gente pode ver na vida de José é que em todo momento Deus estava presente com ele. E a presença de Deus trazia sabedoria, trazia momentos que José ali estava tendo lucidez
para poder tratar com toda e qualquer situação. Prova disso é que ele teve sucesso em todas as áreas da vida. Ele foi colocado na casa de Potifar e teve sucesso. Ele ganhou a confiança do carcereiro porque ele também tomava conta dos outros presos. E também foi colocado como governador do Egito. Primeiro ponto, então, a presença de Deus, ela é surpreendente na nossa vida através da soberania. Em segundo lugar, quero trabalhar aqui com os irmãos a respeito de Deus que surpreende em sua sabedoria, dando visão mais profunda dos seus intentos. Você já teve uma ilusão óptica? Essa é a expressão. É quando você vê alguma coisa de relance e você acha que é uma coisa e na verdade não é. Vou contar rapidamente uma história minha. Eu cheguei em casa depois de um dia de culto na igreja, eu coloquei meu terno, que pretendia colocar para lavar, num cabide e pendurei na alça da porta do meu quarto. E de madrugada eu levantei e quando eu olhei, eu achei que era uma pessoa. Assustei, obviamente, mas eu fui ludibriado pelo meu olhar. Em nossa vida espiritual, acontece algo muito semelhante. Nós vemos aquilo que está diante dos nossos olhos e nos esquecemos que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos pensamentos. O profeta Isaías vai dizer isso no capítulo 55, a partir do versículo 8. Nós olhamos muito de relance, nós não temos um aprofundamento a respeito dos intentos de Deus. O que eu quero dizer por conta disso é que nós carregamos marcas em nossas vidas e temos a mania de enxergar tudo errado, sem entender que Deus é soberano, sem entender que Deus está cuidando de todas as coisas. Olha o versículo de número 8, vai dizer assim: assim não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus, e me pôs para ser pai de Faraó, senhor de toda a casa de Faraó, e como governador em toda a terra do Egito. José, diferentemente de nós, não estava visualizando apenas os fatos isolados, mas ele enxergava em Deus a totalidade, a soberania. O roteirista de toda a história era Deus. Enxergar que Deus está usando os percalços das nossas vidas para abençoar a nós e a outros não é uma tarefa fácil. É preciso ter uma visão muito apurada, uma intimidade com Deus e entender que nós somos cuidados pelo Deus que rege toda a história. Você lembra da história do espiral? Ele rege toda a história e rege também a sua vida, a sua família, a sua casa. Outra pessoa que nós podemos citar aqui foi Davi. Davi diante de Golias, no capítulo de número 17, versículo 46 de 1 Samuel, vai dizer que Davi olhou para o gigante e falou assim: hoje mesmo o Senhor me entregará você, Golias, nas minhas mãos. Não era a funda que ele estava carregando, não eram as pedrinhas que ele pegou na beira do riacho, mas era o Senhor. Nós precisamos ter uma compreensão mais profunda a respeito de como Deus governa todas as coisas. Terceiro lugar, irmãos, Deus nos surpreende com a sua soberania através do perdão que Ele faz repousar sobre os corações. Quero convidar você a ler 2 versículos. O primeiro, Gênesis 45, 5, diz assim: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por haverdes me vendido para cá, ou para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Você pode dar um salto, por favor, na sua Bíblia, até o capítulo 50.
versículo de número 21, vai dizer: não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros, aos vossos filhos, assim os consolou e lhes falou o coração. José estava totalmente desprendido de toda raiva. Exercer um genuíno perdão é algo extremamente complicado. E quando se fala em oferecer o perdão, então, ainda fica pior. Mas se olharmos profundamente a história da Bíblia, ela num contexto geral, nós veremos que a Bíblia trata a respeito de perdão o tempo todo. O perdão que Deus dá a Adão e a Eva lá no início, prometendo Jesus Cristo em Gênesis 3,15. O perdão que ele vai concedendo a Davi, como foi expressado ontem na pregação do reverendo Jefferson. O perdão de muitas pessoas que falharam. E a manifestação graciosa, encarnada do perdão que foi Jesus Cristo. Reparem só, José foi traído, afastado dos seus pais, vendido, virou escravo e foi preso. Não são razões razoáveis para guardar rancor no coração? Hoje, por muito menos, a gente carrega rancor. José não deixou se levar pelas emoções momentâneas. Talvez esse seja um dos maiores erros das nossas vidas. No calor do momento. Tudo no calor do momento. É aquele momento que o nosso coração palpita de uma maneira diferente e quando você vê, você fala alguma coisa que desagradou a pessoa. Quando entendemos os intentos de Deus, quando sabemos que Deus é conosco, não perdemos tempo julgando a culpa nas pessoas ou em situação, mas julgamos luz e lucidez para que todos entendam que somos instrumentos nas mãos do Senhor que governa toda a existência. Olha isso. Mas jogamos luz e lucidez. Nós somos luzeiros nesse mundo. Devemos julgar lucidez. E muitas vezes José chorou. Ele teve dificuldade. Versículo de número 1 do capítulo 45 vai dizer isso. Provavelmente tudo isso lhe causava muitas dores, constrangimento. Mas José não olhava para a circunstância, ele olhava para a soberania de Deus. E ele fez essa declaração do versículo 8, maravilhosa, que foi Deus que havia enviado para lá. E é por conta desse entendimento que José adverte os seus irmãos para que não criassem tristezas nos seus corações, não absorvessem culpa. O que José estava fazendo era justamente jogar lucidez à situação. Olha, não olhem para tudo que eu passei no passado, olhem para agora, porque se não fosse assim, não haveria preservação da vida. Olha que José vai falar, foi para a preservação da vida. Da vida. Irmãos, às vezes Deus nos faz passar por caminhos tão tortuosos, tão dificultosos, mas com o propósito de preservar vidas. Os irmãos de José não esperavam perdão. O texto vai dizer que eles ficaram atemorizados. Quando estamos desalinhados da vontade de Deus, esperamos o pior do outro. O que os irmãos de José estavam esperando ali? Eles estavam esperando, José vai julgar a gente no cárcere. José vai maltratar da gente. Por isso eles tinham pavor, eles tinham medo. Mas quando nós nos alinhamos à vontade de Deus, o Senhor repousa sobre nós o perdão, e aí já não faz sentido ficar lembrando das coisas que nos machucaram, e não nos lembrando no sentido de estar na nossa consciência. Muita gente me pergunta a respeito de perdão. Perdão eu tenho que esquecer?
esse é um atributo que Deus tem, que Ele joga no mar do esquecimento. Agora, o perdão que nós temos, às vezes, as situações que passam na nossa vida, fica no nosso consciente, mas a gente ter o poder de não jogar na cara, de não colocar de novo tudo em cima da mesa, isso é um atributo maravilhoso que nós devemos carregar. José não carregou um ódio, ele carregou o perdão. E no capítulo 50, quando vai narrar a respeito da morte de Jacó, o seu pai, ele disse: olha, não fiquem preocupados, porque vocês vão encontrar provisão aqui na terra do Egito, porque Deus quis assim. Finalizando, irmãos, eu quero fazer algumas aplicações. O primeiro ponto foi: Deus se faz presente em sua soberania. Quantas vezes você já se sentiu aparentemente desamparado? Quantas vezes você já sentiu a sua família desamparada? Longe dos olhos de Deus. Essa não é uma realidade. Precisamos ter sensibilidade para sentir a presença de Deus. Por quê? Porque você acha mesmo que o Deus da história, o Deus que rege todas as coisas, o Deus que foi capaz de atravessar as maiores adversidades com José, o Deus que foi capaz de livrar muitos das guerras mundiais que tivemos, de outras pestes que aconteceram na terra, Ele não é capaz de estar na tua família, transformando a tua casa, derramando poder sobre a sua casa? Segundo ponto, quando Deus nos dá uma visão mais profunda, hoje Ele nos dá uma maneira diferente de olhar para as adversidades. Em todos os momentos, o narrador estava dizendo que o Senhor era com José. E com absoluta certeza, o Senhor é com você e com a sua casa. Para isso precisamos enxergar além do que os nossos olhos mortais enxergam. Porque o que os nossos olhos enxergam? Desgraça, pecado, desilusões. O que Deus está mostrando? Grande livramento, grande livramento. José foi sensível a isso, e ele disse isso. Deus me mandou para cá, versículo 7, por um grande livramento. Deus tem livramento para a sua família. Por mais prejudicada e fragmentada que ela esteja, Deus tem um livramento. E o último ponto, a gente falou a respeito do perdão. Deus, Ele pode derramar perdão na sua casa. Você que talvez esteja há anos sem conversar com algum familiar. Essa é uma oportunidade que Deus está derramando, de estar derramando perdão na sua vida. De ter forças para entender que mesmo as palavras mal colocadas, situações e outros erros, podem ser instrumentos de Deus para o fim que Ele determinou. E não para expor a outra pessoa. Deus nos chamou para o perdão. E nós lembramos pelo menos de 2 episódios. O primeiro, quando Jesus estava fazendo o Sermão do Monte. E Ele disse: perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E quando Jesus estava no seu momento de mais agonia, Ele olha para todas aquelas pessoas que estavam com pedras na mão, que estavam cuspindo em Jesus, que rasgaram as suas vestes, que lhe feriram com a lança, que deram vinagre para ele beber. Ele olhou para essa multidão de pessoas e disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem.
Tenha certeza da presença de Deus. Olhe para tudo com as lentes de Deus e perdoe todas as coisas que fizeram a você e aos seus familiares. Assim nós experimentaremos a surpreendente soberania de Deus sobre a família. Eu quero orar pela sua vida e pela sua casa. Deus Santo de misericórdia, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus majestoso. O Senhor regeu toda a história de José, o Senhor regeu toda a história do povo de Israel, o Senhor regeu todo o povo na travessia do Mar Vermelho, o Senhor regeu a vida de Davi, o Senhor regeu a vida de tantos outros homens e mulheres de Deus, mulheres que estavam, ó Deus, de fato com o Senhor, homens que estavam de fato tendo intimidade com o Senhor, e o Senhor também é capaz de reger as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias. Por isso, ó Deus, nessa noite, que nós possamos nos surpreender a cada dia com a sua soberania, que nós possamos entender que desgraça pode ser um grande livramento, que fragmentação na família pode ser transformada em grande união, porque Deus transforma todas as coisas. Em nome de Jesus, que o Senhor possa ser conosco e com a nossa família. É o que nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão.